Leitura diária. Levítico 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa, e por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Esta oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro
da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal, partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará esta oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Amém? Para refletir, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Verso 13. Temos uma ideia superficial acerca do pecado, e creio que o estudo de todas estas ofertas específicas deixe isso bem claro. Em um mundo secularizado e domesticado pelo relativismo, o pecado foi transformado em peça de museu no acervo de um contexto religioso ultrapassado. Desde que as leis dos homens não sejam violadas, o conceito do que é certo e do que é errado depende do ponto de vista de cada um. E até mesmo as leis que antes asseguravam o mínimo de justiça e de moral estão sendo modificadas a fim de atender os desejos de uma sociedade que cada vez mais se torna escrava da liberdade que pretende defender. Mas a ordem divina é muito clara: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Somente através das lentes do céu conseguimos visualizar o perfil do pecado e identificá-lo como fake de um inimigo que joga cada vez mais sujo. E se tem uma estratégia maligna que tem dado muito certo, é a de incutir na mente humana que o diabo é uma lenda e que pecado não existe. Essa mentira tem destruído famílias e adoecido a humanidade. Na ausência de um padrão ou modelo correto a ser seguido, o homem falível e corrupto tem sido transformado à sua própria imagem, negando a sua origem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Mesmo que não nos seja mais exigido todo o aparato de sacrifício ou a restituição obrigatória, há um dever que cumpre a toda pessoa. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem.
Eclesiastes 12:13. Não o dever de todo judeu, mas de todo homem. Compreendemos isso? Em cada oferta oferecida, em cada sacrifício realizado, o pecador podia contemplar o resultado do pecado e o alto preço que um dia seria pago. No caso de pecados voluntários, o sacrifício tinha particular significação. Quem o oferecia sabia que ali estava, porque voluntariamente anuiu com o pecado, conhecia o estabelecido por Deus como errado e mesmo assim prosseguiu em ir de encontro à vontade divina. Em oferta pela culpa, não era um escape para se cometer pecados, afinal, lá estava ela para aliviar o furor de Deus irado. De forma alguma, de todas as ofertas estabelecidas, creio que seja a que mais revela qual seja o sacrifício agradável a Deus e o seu infinito amor pela raça caída. Na sequência, acerca da peregrinação de Israel, veremos que por vezes o Senhor precisou intervir no meio do povo e por vezes eliminar parte dele. Mas, porque o Senhor lhes tirou a vida, quando havia a possibilidade da oferta pelos pecados voluntários? Porque o Senhor não deseja a entrega de ofertas, mas a entrega do ofertante. Muitos pensavam: vou pecar, mas não tem problema, depois vou no templo e ofereço uma oferta pela culpa. Se Deus não tomasse uma providência, esse tipo de atitude contaminaria todo o arraial. Assim como negar a existência do pecado é uma estratégia maligna, torná-lo um costume é abominação. É pecado contra o Espírito Santo. Marcos 3:29. E para este não há perdão, porque simplesmente não há arrependimento. Há um fogo a arder do altar do Senhor de forma contínua. São os olhos do Salvador como chama de fogo. Apocalipse 1:14. Voltados para a humanidade, declarando continuamente o seu desejo de salvá-lo do pecado. Ele deseja transformar a nossa vida, levedada em coisa santíssima. Verso 17. Não permita que o pecado cauterize o seu coração. Pare de contemplar o que te afasta do Senhor e da pureza de Cristo. Pare de querer se assemelhar ao que te torna dessemelhante. As misericórdias do Senhor se renovarão mais um dia em sua vida. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser purificado e sacrificado pela verdade. João 17:17. O Espírito Santo apela ao nosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Vigiemos e oremos. Amém? Fique conosco, continuemos juntos. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Um grande abraço a todos.